26, 20 e 35. Meu número, conjuntamente nas duas casas são os relativos às leis orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e suas alterações e as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Senado juntamente com a Câmara dos Deputados. O Senado compõe o Congresso Nacional, constituindo o Poder Legislativo do Brasil. Sua função básica é a de produzir as leis nacionais. O Senado foi criado junto com a primeira Constituição do Império, outorgada em 1824. Atualmente, o Senado Federal possui 81 senadores representando todas as 27 unidades da Federação, 26 estados e o Distrito Federal. Os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos, renovados um terço em uma eleição e 2/3 na eleição subsequente. Nas eleições de 2010, por exemplo, serão eleitos 2 senadores. Como representam os estados e não a população, seu número não segue a proporcionalidade em relação ao número de habitantes. Isso significa que tanto São Paulo, o estado mais populoso, como Alagoas, por exemplo, tem direito a 3 senadores. Na Câmara dos Deputados, a população é representada pelos deputados federais, com mandatos renovados a cada 4 anos. No total são 513 deputados, e seu número é proporcional à população dos estados, mas não podem ser menos do que 8 e nem mais do que 70. O estado de São Paulo conta com 70 cadeiras. Estados e municípios. Cada estado brasileiro mantém a divisão administrativa em 3 poderes. O chefe do executivo é o governador, eleito a cada 4 anos. Nas assembleias legislativas estão os deputados estaduais, também com mandato de 4 anos, e que têm a função de legislar e fiscalizar o executivo. São Paulo atualmente tem 94 deputados estaduais. Os prefeitos são os chefes dos executivos municipais e os vereadores são eleitos para os legislativos municipais, também em número proporcional à população da cidade. Nas câmaras municipais, há, no mínimo, 9 vereadores e, no máximo, 21, seguindo um critério de divisão populacional a cada 100.000 habitantes. O número máximo nas câmaras é de 55 vereadores, permitido por resolução de 2004. Para municípios com mais de 6.547.612 habitantes, caso apenas do município de São Paulo, 26, 20 e 36. Meu número, importância do voto, o funcionamento da Casa, as atribuições dos deputados estaduais e a relação da Assembleia com os demais poderes do Estado, análise comparativa sobre o registro de candidaturas e a história das eleições sob a perspectiva do Tribunal Eleitoral de São Paulo. Nesta edição, leia um resumo do percurso da democracia brasileira. A República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e encerrou o período imperial brasileiro. O Brasil, denominado oficialmente República Federativa do Brasil, é uma federação formada por 26 estados e um Distrito Federal. Durante o Império, a forma de governo era a monarquia hereditária, constitucional e representativa, sendo o país dividido formalmente em províncias. O poder político estava dividido em 4, os tradicionais, mais o poder moderador, exercido pelo imperador, cuja função era de resolver impasses. Desde a proclamação da República, o Brasil tem sido governado por 3 poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, em que o chefe é o Presidente da República, eleito a cada 4 anos pelo voto popular em eleições diretas, desde 1989. O regime de governo vigente no Brasil é o presidencialismo. Apenas entre 1961 e 1963 foi parlamentarista. Isso aconteceu por conta da renúncia, depois de 7 meses de mandato, de Jânio Quadros, que havia sido eleito em 1960. A renúncia de Jânio abriu uma crise institucional e política, só debelada com a aprovação de emenda constitucional que introduziu no Brasil um regime parlamentarista. Mas, em 1963, um plebiscito aprovou a restauração do presidencialismo legislativo federal localizado na capital do país, Brasília. Desde a inauguração da cidade em 1960, o Congresso Nacional exerce, no âmbito federal, as funções legislativa e fiscalizatória do governo federal. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto por 2 casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
O Senado Federal representa os estados, e os seus integrantes são eleitos pelo sistema majoritário. A Câmara dos Deputados representa o povo, sendo seus membros eleitos pelo sistema proporcional. Essa divisão bicameral é necessária para a produção de normas como emendas à Constituição, leis federais complementares e resoluções comuns das duas casas do Congresso Nacional. Todas essas normas são apreciadas pelas duas casas, em conjunto ou separadamente. Os projetos que tramitam, 26, 20 e 37, meu número, nas Assembleias Legislativas estão os deputados estaduais, que, com mandato de 4 anos, têm a função de legislar e fiscalizar o Executivo ao aproximarem-se as eleições de 3 de outubro. Mais uma vez oferece-se à sociedade a possibilidade de questionar a evolução da democracia em nosso país e em nosso Estado, para além do óbvio interesse em saber quem vencerá os pleitos para os mandatos de 4 anos à Presidência da República, ao Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, e aos governos e assembleias legislativas estaduais. O engajamento político crescente altera o cotidiano dos cidadãos, seja pela propaganda eleitoral, pelos debates transmitidos pela rádio e TV, pela navegação na web, desde a simples troca de e-mails ao acompanhamento das agendas dos candidaturas pelo Twitter, levando-nos a conviver com os constantes pedidos de votos para este ou aquele candidato, defesas e críticas mais ou menos apaixonadas aos partidos e ao comportamento dos postulantes aos cargos. Dentro desse quadro, oferecer dados oficiais à reflexão sobre o avanço da democracia em nosso Estado torna-se oportuno e é nesse espírito que o Diário da Assembleia tem publicado matérias informativas sobre o desenvolvimento